Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu em beira do caminho. Vindo as aves do céu, comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, porque não tinha raiz, e secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Certa vez, Jesus estava pregando nas regiões de Cafarnaum, próximo à região de Cafarnaum, e Jesus, aproximando do mar da Galileia, uma grande multidão se apresentou diante de Jesus, querendo ouvir os ensinamentos de Jesus. Jesus, ele pega emprestado um barco, afasta um pouco da praia, e a multidão se assenta na praia para ouvir o sermão de Jesus, num ambiente simples, num lugar simples. O púlpito que Jesus usou era um barco, e os assentos das pessoas era a areia da praia, mas aquela multidão não estava preocupada com isso. Jesus apresenta para eles uma parábola. O que é uma parábola? Parábola é uma história que Jesus vai contar, não uma história real que aconteceu, mas uma história dentro daquilo que nós temos o conhecimento, para que nós possamos compreender coisas espirituais, realidades espirituais, através dessas histórias humanas, que nós temos costume de lidar com elas, para ficar mais fácil o entendimento da sua mensagem. Nessa parábola, Jesus ele vai contar a história do semeador. Certa vez um homem saiu a semear, e ao jogar a semente, ao espalhar a semente, uma parte da semente caiu na beira do caminho. Nós sabemos que o caminho e a estrada é um solo muito duro, é um solo pisado, e nesse solo, toda semente que cai na beira do caminho, nesse solo duro, ela não consegue penetrar na terra. Essa semente ela não consegue penetrar na terra. E ao ficar exposta, essa semente, os passarinhos vieram e comeram essa semente. De maneira que essa semente ela não chegou a germinar, ela não chegou a nascer, ela não chegou a dar fruto. O semeador, continuando a semear, uma outra parte da semente caiu em meio pedregulhos, em lugar rochoso, onde havia pouco de terra, mas logo abaixo da terra havia pedras. Essa semente que caiu em lugar rochoso, no meio dos pedregulhos, essa semente chegou a brotar, porque ali havia terra, e não era uma terra pisada, não era uma terra dura, mas essa semente então ela penetra nessa terra, e ela consegue germinar, ela consegue nascer. Mas a parábola nos ensina que logo em seguida em que ela nasce e que ela tem vida, o sol chega e aquece ela ao ponto de matá-la rapidamente. Por que que ela morreu tão fácil? Porque embora ela tenha encontrado uma terra macia, de maneira em que ela penetrou nessa terra e ela chegou a nascer, mas ela não teve condições naquela terra de criar raízes profundas, de maneira que quando o sol chegou, ela queimou aquela planta e matou aquela planta. Então aquela semente, ela chegou a nascer, mas não deu continuidade à sua vida, porque as suas raízes não foram profundas. O semeador continuou a semear, e a terceira parte dessa semente, ela caiu. A terceira parte da semente, ela vai cair entre os espinhos. E essa semente também, quando cai ali entre os espinhos, ela encontra também uma terra macia, uma terra onde ela vai poder penetrar nela, e ela vai germinar, ela vai nascer. Porém,
esses espinhos crescem sobre ela e sufoca ela de maneira que vem a matá-la e tirar a sua vida logo em seguida. De maneira que essa semente também, ela chega a nascer, ela chega a viver, mas a sua vida não tem continuidade. A sua vida vai ser ceifada logo em seguida, porque as outras plantas que estavam em volta, os espinhos, sufocaram ela e ela então deixou de viver, deixou de existir. Mas a quarta parte, uma parte dessa semente, ela vai cair em terra boa, uma terra macia, onde ela penetrou, uma terra estercada, uma terra produtiva. E quando essa semente encontra essa terra, ela vai nascer e vai produzir muito fruto, 30, 60 e até 100 vezes mais daquilo que foi plantado. Jesus, ele conta essa parábola para os discípulos e logo em seguida os discípulos perguntam para Jesus por que ele contava parábolas. E ele então vai explicar o sentido da parábola do semeador. A partir do verso 18, de Mateus capítulo 3, que é o 13, que é o texto que nós estamos lendo, Jesus vai explicar essa parábola. E ele vai dizer assim: Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a parábola do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Aquela semente que caiu na beira do caminho, aquele caminho duro, um solo duro, onde não era possível aquela semente penetrar, e veio os passarinhos e comeram ela. Jesus então vai dizer que aquela semente representa aquela estrada, aquela terra dura, representa um coração de uma pessoa que ouve o Evangelho, ouve a palavra é a semente, o Evangelho é a semente. Mas essa pessoa ouve a mensagem, ouve o Evangelho, mas ela não entende o Evangelho, ela não compreende o Evangelho. E se ela não compreender o Evangelho, vem então o passarinho, o inimigo, o diabo, e arrebata do seu coração aquilo que foi semeado. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar para você é que se você ouve o Evangelho, não entende o Evangelho, você precisa procurar compreender. Então, é muito difícil quando nós falamos o Evangelho para alguém. Existem muitas pessoas, por exemplo, que são religiosas, aprendeu muitas coisas. E quando você fala a palavra para eles, embora eles não entendem, mas eles também não procuram conhecer. Eles não procuram entender, para eles tanto faz. Isso é um coração duro. Quando você fala o Evangelho para alguém, e quando você ouve o Evangelho, você não compreende aquilo, mas ao mesmo tempo você não procura conhecer, você não procura entender o significado de tudo aquilo, não busca o conhecimento, o seu coração é essa terra dura, é essa beira do caminho, onde a semente foi lançada, mas ela não vai nascer, ela não vai produzir fruto, ela não vai chegar a existir, ou seja, você não vai chegar a se converter, porque as coisas do reino não têm valor, não têm importância para você. Mas ele continua explicando a parábola, e no verso 20, ele diz assim: O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E aquela semente ela vai germinar, ela vai nascer, ela vai ter vida. Isso representa um coração de uma pessoa que recebe o Evangelho, aceita ele com alegria, logo em seguida. Ele vai aceitar o Evangelho, ele vai se converter. Ele vai aceitar o Cristo. Ele aceita o Evangelho, ele abraça o Evangelho rapidamente. Mas logo em seguida, visto que ele não tem raiz profunda, ele então, quando começar as perseguições por causa do Evangelho, quando começar as dificuldades por causa do Evangelho, ele logo abandona o Evangelho, porque as suas raízes não são profundas. Isso representa então uma pessoa que ouve o Evangelho, acha bonito o Evangelho, e logo em seguida abraça o Evangelho e aceita o Evangelho e se converte mesmo. Mas no entanto, ele não cria raízes profundas,
ele não busca mais conhecimento, ele fica apenas com aquilo que lhe foi apresentado. Ele não busca ter mais conhecimento, ele não busca ter raízes profundas. Então, quando vêm as dificuldades, as tempestades por causa do reino dos céus, as perseguições, quando lhe é exigido renúncia, de renunciar a alguma coisa por causa do reino, ele logo abandona o evangelho e não consegue caminhar. Nós temos visto muitas pessoas assim, que começam a caminhar, vão para a igreja, reconhecem o evangelho, aceitam o evangelho, mas não dão prosseguimento, não continuam na caminhada. Porque quando lhes pede para renunciar, quando vem alguma perseguição por causa do evangelho, elas então desistem do evangelho facilmente, porque não criou raízes. Deixa eu dizer para você uma coisa: uma árvore, quando ela tem raízes profundas, a tempestade ela vem e o vento pode até passar por ela. No meio dessa tempestade, essa árvore ela pode até quebrar alguns galhos, pode até tirar algumas folhas dela e ela se machucar. Mas após a tempestade, ela brota de novo, porque a tempestade não consegue matá-la, a tempestade não consegue derrubá-la. Por quê? Porque as suas raízes são profundas. No entanto, quando uma árvore ela tem pouca raiz e vem a tempestade, essa tempestade logo derruba essa árvore e arranca essa árvore, de maneira que mata ela por completo. Então, se você ouve o evangelho e aceita o evangelho com facilidade, você precisa agora deixar com que as suas raízes, assim como está escrito em Colossenses, deixar suas raízes aprofundar em Cristo e suprir dele a nutrição. Deixar que as suas raízes então se aprofunde em Cristo, para que você seja uma árvore que, quando vier a tempestade, você se mantenha de pé. Estamos para enfrentar uma dificuldade, um tempo muito difícil, o cristianismo. E eu quero dizer para você que é cristão, que ouviu o evangelho e que aceitou o evangelho, procure aprofundar suas raízes em Cristo, procure nutrir a sua vida através de Cristo, porque se você agora não suprir, não deixar com que suas raízes cresçam e sejam raízes profundas, quando vier a tempestade, quando vier o momento em que você ter que renunciar a algo neste mundo por amor a Cristo, você vai perder e o vento e essa tempestade vai derrubar você. Então, a semente que caiu no meio de pedregulhos, no meio de pedras, é uma semente que ela nasceu, ela chegou a ter vida, mas ela não vai dar continuidade nessa vida, sua vida vai ser ceifada, porque ela não tinha raízes. Mas continuando a explicar a parábola, Jesus ele vai dizer no verso 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífero. A terceira parte da semente que cai entre os espinhos, também ela consegue brotar e germinar e ter vida. Ela representa um coração que recebe o evangelho. Ele crê no Cristo. Ele quer o céu. Ele aceita o evangelho. Mas, no entanto, esse evangelho, essa palavra que foi plantada no seu coração, os espinhos vão sufocar e vai matar. E o que é os espinhos? Os espinhos é as preocupações com as coisas deste mundo. Os espinhos que Jesus explica aqui e que mata e te tira a vida dessa pessoa que aceita o evangelho, é as fascinações pelas riquezas. Então, eu quero dizer para você uma coisa: se você é alguém que ouve o evangelho, que aceitou o evangelho, mas o seu coração está cheio de espinhos, se você tem fascinação por as coisas deste mundo, se as coisas deste mundo iluminam seus olhos e tira e inquieta seu coração, se você tem um desejo pelas riquezas, se você tem no seu coração um sonho de ficar rico, se você quer ficar rico a todo custo, se as coisas deste mundo fascinam o seu coração, eu quero dizer para você que o seu coração está cheio de espinho e essas riquezas, o amor pelas riquezas e essas coisas vai sufocar sua fé, de maneira que você não vai ter tempo mais para Deus, que você não vai ter tempo de buscar as coisas de Deus e você então vai ter sua vida espiritual ceifada. É isso mesmo.
você vai deixar de existir, a sua vida vai ser ceifada por causa das riquezas e por causa das fascinações das coisas deste mundo. Mas a terceira e a quarta parte da semente que cai, ele vai dizer no verso 23, ele vai dizer assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz 100, 60 e 30 por 1. A quarta parte da semente, ela caiu em terra boa, estercada, produtiva, uma terra que produziu fruto. E essa terra, então, ao ser cultivada, essa terra boa, ela produz muito fruto. Ela tem vida. Essa semente que encontrou essa terra boa, ela vai nascer, vai germinar, vai dar fruto e vai continuar vivendo. Então, eu queria nessa palavra, nessa pequena palavra, perguntar para você qual tipo de coração você é. O seu coração é qual tipo de terra? À beira do caminho, duro, que ouve o evangelho, mas não dá importância ao evangelho, não procura conhecer. O seu coração é um coração que tem terra, mas é pouca terra, mas logo embaixo tem pedra. E de maneira que você ouviu o evangelho, você aceitou o evangelho, mas você não está criando raízes profundas. O seu coração, porventura, é um coração onde está cheio de espinho. Tem ali muita disputa dentro do seu coração. A semente, o evangelho está ali, brotou, está ali, nasceu. Mas ao mesmo tempo tem tanta disputa no seu coração, tem tantos desejos de ficar rico, tantos desejos e fascinações pelas coisas deste mundo. O seu coração é uma terra boa que produz muito fruto. Eu gostaria de deixar essa palavra aqui para você refletir. Cuidado. É possível nós crermos no evangelho, aceitar o evangelho, ser salvos, ter a vida eterna que Jesus nos prometeu. Mas é possível deixar de ter essa vida sim. Embora muitos dizem que uma vez salvos, salvos para sempre. Não só nessa parábola, mas em muitos outros textos nas Escrituras. A palavra de Deus nos deixa claro que não é verdade essa doutrina. É possível nós crermos, é possível aceitarmos a palavra, é possível essa palavra nascer dentro de nós e ter vida. Mas é possível ela deixar de ter vida quando o nosso coração, dentro do nosso coração, tem muitas outras coisas disputando o espaço do nosso coração. E nós passamos então a dar mais importância a essas coisas então nos sufocam. A palavra de Deus, em 1 Timóteo capítulo 6, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, se desviaram da fé, por causa do amor ao dinheiro. Se desviaram da fé porque tiveram fé. Só é possível me desviar de algo que eu estou nele. Então, eu gostaria de deixar essa parábola aqui para a gente refletir. E que Deus te abençoe. E que o seu coração seja um coração de uma terra boa, produtivo. E que dê muito fruto para o Senhor. Que a sua vida espiritual continue a existir. Que você não venha ser ceifado como cristão no meio do caminho. Que Deus te abençoe.